E aí, João Carlos, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, pastor. Boa noite, tudo bem? Peraí. Oi, tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo, tá tranquilo. Beleza. Vamos ver se mais alguém entra aqui na sala, senão a gente vai conversando sobre o texto, eu e você. Ontem pensamos em fazer uma videochamada para você, a Loá, e ela está querendo ver a nenenzinha, ver como que está a Loá. Ah, podia ter. Aí Essa até passou o batido. era essa até marcado. Pode ver isso. O Dinho também está aqui para entrar. Ó, mais um. O pessoal vai entrando, né? Ontem teve uma boa participação às 20 horas, né, no estudo bíblico. Foi muito bom. Ótimo. Isso é bom. Esse recurso aqui é legal, porque você consegue, assim, ver as pessoas, né? Interessante. Deixa eu ver o Dinho aqui, o Dinho. Isso, tá conectando. Cadê? Opa, aí, ó. Vai lá, vai. Ei, tudo bem, Dinho? Você tá ouvindo a gente? Cadê? Tá ouvindo a gente, Dinho? Faz sinal aí. Tem que esperar um O pouco. período, o período de hoje será quanto tempo? Mais ou menos meia hora, 40 Meia, minutos, uma hora? meia hora, meia hora. Mas é devocional, não é tão extenso. Deixa eu só ver aqui. Ó, o Dinho agora tá ouvindo mal. Boa noite. Agora o Dica, boa noite. Oi, gente. Tudo bem? Tudo Bom jóia? dia, cara. Tudo Fala, seu bem. Oswaldo. Você tá bonito na fotografia aí. Tudo bom? Tudo jóia. Como é que vocês estão? Tudo certo? Quem, quem mais tá aí? João Carlos. Com o Carlos, o Dinho, a gente tá esperando. O pessoal às vezes leva um tempinho para Aqui. entrar aqui. Deixa eu ver aqui no grupo. Eu demorei para entrar porque ainda estou debatendo aqui com os negócios nets aqui, mas a gente vai chegando lá. Deixa eu ver, vou testando alguns recursos aqui com vocês, enquanto o pessoal joga. Eu vou tentar projetar aqui para vocês a tela, tá? Deixa eu ver se vocês me conseguem ver. Estão vendo a tela? A minha tela aqui, o mouse? Todo mundo consegue ver? Não. Estou vendo. Só está Não? mostrando que vai iniciar, mas não mostrou ainda não. Espera aí. Deve estar... Ok, aqui. Nossa, agora deu para ver? Não. Eu não estou vendo nada. Uai, Agora Apareceu. apareceu um texto bíblico. é isso mesmo. Ok. Mateus 24. Isso. Ok. Deixa eu aceitar mais o pessoal aqui. A Daniane também vai entrar. Ótimo. Vamos lá. Eu não sei quantos que podem ver o texto aí, mas aqui vai o texto. Deixa eu só. A Daniane aqui também vai entrar. Então, vamos ler o texto. Diz assim. Acompanha. Vou ler aqui na Bíblia Online. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não é isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, às de Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, eu vou aproveitar que vocês estão aqui e vou fazer o que, na verdade, para a gente conversar sobre o texto, né? Não apenas a gente eu explicar. Primeiro, esse sermão de Cristo é um sermão muito importante. Tanto é que ele está nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Claro, se vocês pegarem Mateus 24
Marcos 13 e Lucas, eu acho que é o capítulo 24, 23, se não me engano, 2, vocês vão perceber que todos os três apresentam o sermão de forma muito semelhante. Por que esse sermão ele é importante? Primeiro, porque ele diz respeito a um momento crucial do ministério de Cristo quando ele está saindo do templo. Isso é significativo. Cristo ia ao templo em sua infância. Ele é encontrado no templo, inclusive expulsando os mercadores. Ele ensinava no templo. Mas aí quando ele ia se retirando, os seus discípulos, né, estavam lá, eu mostrar para Cristo, em outro evangelho, não sei se é o Marcos ou Lucas, a suntuosidade do templo, as suas pedras, suas grandes construções. Por que vocês acham que que os discípulos fizeram tomar essa atitude de mostrar a grandiosidade do templo? Qual que é a impressão que vocês têm? Por que eles fazem questão de chamar Cristo para tentar mostrar a imponência do templo? Pensem aí para a gente conversar. Eu penso que eles viam no templo o quanto que o templo representava a religião que eles criam, né? A Uhum. grandeza do templo tinha a ver com a grandeza do judaísmo, da crença deles. Legal. Já começa um bom caminho. Porque aquilo tinha a ver com a identidade deles, né, a identidade religiosa. Para eles, a questão de ter um templo era fundamental do ponto de vista da religião judaica, do sacrifício, das liturgias. E a gente percebe, veja bem, Cristo, esse sermão foi proferido por Cristo na sua última semana. Então, já estávamos assim, na ponta do discipulado. Mesmo assim, percebam como os discípulos ainda tinham o coração muito na mentalidade, né, na forma de crença dos outros, vamos dizer assim, das outras facções, os outros judeus, como os fariseus e os saduceus. Então, eles fazem isso porque, de fato, o templo de Herodes é um templo majestoso. Tanto é que, se vocês procurarem, a gente até pode procurar aqui no para vocês verem, o templo de Herodes era fantástico. Deve ter algumas imagens dele, sabe, em termos assim de era um templo fantástico que tentava de alguma maneira copiar ou se aproximar da grandeza que foi o templo de Salomão. Então, eles Cristo como em outras passagens, porque o coração deles ainda estava muito ligado àquilo que era do judaísmo. E interessante que eles chamam Cristo, né, para ir lá. Se a gente notar o texto, quando Cristo, então, fala para eles, não vejo isso em verdade, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que é, no caso, o que acontece no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém. Eles realmente acabam com o templo e destrói o templo. Hoje, em Jerusalém, a única coisa que você tem do tempo antigo de Israel é o muro, um pedaço das Lamentações. A profecia de Cristo se cumpriu no ano 70. Aí, quando Cristo, então, está nos Montes das Oliveiras, os discípulos estavam lá sentados, se aproximaram dos discípulos e pediram para ele o quê? Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e consumação do século. Então, o que os discípulos perguntam? Eles fazem duas perguntas para Jesus. Quando e como? Tipo assim, quando isso vai acontecer e qual? Mas percebam que os discípulos, quando eles perguntam, nos dizem quando sucederão essas coisas e o sinal da tua vinda, a consumação do século, eles estão falando de dois momentos. E aí vem uma segunda pergunta para a gente pensar, eu queria ver o que vocês acham. O sermão profético de Cristo, ele está falando apenas aquilo que aconteceu lá da destruição do templo, naquele período, ou está falando só da vinda de Jesus ou das duas coisas? O que aconteceu lá nos anos 70 e a vinda de Jesus. O que vocês acham? Acho que é das duas coisas. As duas coisas? Vocês querem Sim, e eles inclusive achavam que iriam acontecer de forma simultânea, né? Uhum, E sim. não ocorreu.
Exato. Percebam bem aqui, deixa eu só mostrar aqui, eu compartilhar de novo a tela para a gente fazendo a interação aqui do texto. Veja bem aqui, por exemplo, o verso de número 9. Então, está falando, sereis atribulados e vos matarão, sereis atribulados de todas as nações por causa do meu nome. Aí fala nesse tempo, verso 10, vos escandalizaram já uns aos outros. Só que, veja bem, aí, a partir do verso 14, ele já fala do fim. Então, a gente percebe que Cristo, quando ele profere esse sermão, ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo, mas de dois momentos, aquilo que aconteceu no ano 70 e da sua vinda. Agora, um ponto para a gente pensar aqui juntos também é. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu estou aprendendo a mexer com esse negócio aqui. Deixa eu parar aqui, compartilhar a tela. Outra coisa a gente pensar aqui, o texto também, é, veja bem, eles perguntam para Cristo quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da vinda de Cristo. Esse pedido dos discípulos de quando vai ocorrer, como vai ocorrer, na verdade, Cristo responde essas duas coisas que os discípulos pedem a ele. Cristo responde ao longo do sermão, mas ele não responde apenas para saciar uma mera curiosidade dos discípulos, um interesse deles em saber a respeito dos eventos futuros. Muito pelo contrário, Cristo está tentando orientar pastoralmente os seus discípulos sobre como eles devem se preparar e agir enquanto eles aguardam essas coisas. E tanto é que, quando ele começa o verso, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então, a preocupação primária de Cristo não era apenas dar um programa cronológico da destruição de Jerusalém e nem da sua segunda vinda meramente. A sua preocupação primária, ou principal, é que os discípulos não fossem enganados, tanto quando ocorresse a destruição de Jerusalém, quanto quando fosse a vinda dele ou a consumação do século, que as coisas têm ao mesmo sentido. Falar de vinda de Cristo, falar de consumação do século, a gente está falando da mesma coisa. Então, Cristo, ele dá essa série de explicações a respeito da destruição de Jerusalém e da sua vinda, mas com o propósito que seus discípulos não fossem enganados, para que, seja aqueles que permanecessem e vissem a destruição de Jerusalém, sejam aqueles que vão permanecer até a sua segunda vinda, eles sabem exatamente o que eles devem esperar. Agora, a pergunta que eu queria para a gente conversar aqui é: por que é importante os discípulos eles terem essa explicação de Cristo? Por que Cristo então gasta, vão ser os 3 evangelhos, um capítulo para dar esse programa? Por que para os discípulos era importante saber desses sinais? Por que eles estavam inquirindo a Cristo sobre isso? O que vocês acham? Tem uma dica. Lá em Atos 1, a gente tem parte da resposta. Se vocês forem lá em Atos 1, os discípulos fazem uma pergunta para Cristo. Você lembra qual que é? Bem no início do livro. Senhores, Senhor, este é o tempo, lembra que ele perguntou, de restaurares as... Hã? Pode falar, Dinho. Não, restaures, eu não lembro se era o próprio templo, né? Restaures o reino a Israel. Se lembram disso? Então, por que os discípulos eles estão preocupados e perguntam a Cristo quando e como? Porque a primeira impressão deles é que tudo isso poderia, a ideia deles de escatologia, de vida futura, tinha a ver com o povo de Israel, com a nação de Israel, com o povo judeu. E mesmo durante os 3 anos e meio de treinamento discipulado que eles passaram com Cristo, mesmo ouvindo várias falas de Cristo, parábolas a respeito da vinda futura e do Evangelho às Nações,
a gente percebe que os discípulos estão um pouco preocupados ou querem saber disso com a mentalidade funcionando, pensando na nação de Israel. Então, por isso eles, em uma das razões, porque eles estão perguntando a Cristo quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal que haverá da vinda dele. E vejam que a pergunta deles está no singular, né? Qual que é o sinal? E a gente percebe que Cristo ele responde não apenas com um sinal, mas com vários. Não vou entrar nos detalhes, mas, por exemplo, a gente pegar aqui a lista de sinais que Cristo coloca. Acompanhe aqui comigo. Aqui primeiro, verso número 15, né? Tá aqui citando. Quando, pois, vistes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, lugar santo, então os que estiverem na Judéia fugem para os montes, quem estiver soberano não desce para alguma coisa. Então, qual que é o primeiro sinal que ele fala? Não é apenas um, mas ele fala do abominável da desolação. Só para aguçar um pouco, quem que vocês acham que é esse abominável da desolação? Ou vocês já leram sobre isso? O anticristo, o falso profeta, a besta. Exato. Então, é uma forma de Mateus e outros evangelistas se referirem a essa figura, né, escatológica, que é o falso Cristo. Que já acompanha o segundo sinal, verso 23 e 24, que é exatamente a aparição de falsos cristos e falsos profetas, ou seja, haverá esse abominável da desolação, mas também, nesse tempo, um outro sinal são esses falsos profetas, que ele fala aqui que virão. Agora, outro sinal, que é o terceiro aqui, verso 29, que ele fala, logo a tribulação daquele o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. A forma do Evangelho de Mateus falar daquilo que Apocalipse não fala em termos dos selos, das taças e das trombetas. Ou seja, Cristo, voltando ao Evangelho, então, ele não dá apenas um sinal, ele dá alguns sinais pelos quais os discípulos deveriam saber que se aproximava. Mas percebam, uma pergunta que eu faço aqui a vocês. Destes sinais, o único que ainda não foi... São três. Mas qual é o único que ainda não foi dado? Que a gente ainda está aguardando, né? Para que seja dado. A Daniela fez uma cara assim, não estou entendendo a pergunta. Habilita seu microfone, Dani. Desculpa. Eu desliguei para não fazer barulho, que a vizinha tá com som alto aqui. Que eu tô lendo desde o começo, né, sobre guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fomes, terremotos. Aí o senhor perguntou o que ainda não foi. O amor se esfriar de quatro. Hã? O amor. Eu acho que é o verso 29, né? O sol fica escuro, a lua não brilhará mais. Já tá lá no final. Já tá lá no final. As Nós já estrelas tivemos cairão do céu. alguns eclipses, Dica. Oi? Nós já tivemos alguns eclipses. Ah, sim. Mas a lua continua brilhando. E o sol... É apenas uma brincadeira. Eu sei. Não, mas é legal, é legal. Não, é importante pensar porque destes sinais aqui, o único que ainda a gente não percebeu, não é que não percebeu, que ainda não ocorreu, foi o primeiro que Cristo fala, que é a vinda do abominável da desolação. Ah, ok. Os sinais, eles já estão de alguma forma em andamento. Então, aqui a gente percebe por que Cristo fala para os discípulos não serem enganados. Por quê? Os sinais, eles já estariam em andamento, então é para os discípulos ao mesmo tempo estarem alertas e vigilantes com a iminência do fim, as proximidades do fim, temos assim de que ele vai chegar, mas ao mesmo tempo não darem ouvidos a todo aquele que dissesse que o fim já chegou. Porque esses sinais eles têm que acontecer. Por isso, o primeiro sinal que Cristo fala é a vinda do abominável da desolação, que ainda não ocorreu. Que para Paulo, se vocês lá em 2 Tessalonicenses, salvo engano, capítulo 3, ele vem exatamente naquela iminência mesmo na volta de Cristo, porque ele é o homem da iniquidade,
ele é a personificação da apostasia. Percebam que para Cristo e para ele, que é que deixar isso claro para os discípulos, o fato deles estarem alertas e vigilantes e que eles não podem ser enganados é porque esses sinais já estão em andamento, mas não significa que ele já veio. Porque Cristo veio e eles não perceberam. Não significa que ele é de alguma maneira, uma vinda secreta. Acho que esse é o ponto. Porque se vocês olharem ao longo de alguns seitas, eu posso depois pesquisar e mandar para vocês, várias já falaram que Cristo veio e veio de forma secreta. E o texto não dá margem para isso. Antes que ele venha, o abominável da desolação, ele vai aparecer. E Paulo diz que algo o detém. A gente não sabe o que exatamente detém. O abominável, o anticristo, de aparecer. Mas Paulo diz que ele falou para os Tessalonicenses que algo detém esse abominável. Então é por isso que Cristo quer que os discípulos, ele fala no verso 4, vede que ninguém vos engane. Ou seja, estejam alertas, estejam atentos aos sinais para que vocês entendam os sinais e, entendendo os sinais, vocês saibam que a minha vinda está próxima, mas talvez ainda ela não ocorreu, então não sejam enganados. Então, Cristo ele vai dando vários sinais ao longo do sermão. É claro que algumas dessas advertências elas fazem mais sentido para aquele contexto. Por exemplo, quando fala que o abominável da desolação vai surgir, fala aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Assim, não é o nosso caso. Mas a ideia que Cristo está dizendo é estejam muito atentos, porque o fim se aproxima. É claro que quando a Bíblia fala o fim está próximo, é uma perspectiva ampla entre a primeira e a segunda volta de Cristo, no sentido de esse período é um chamado período curto. É um período que para nós parece, mas ao ponto de vista de Deus é um período bastante enxuto. Por isso, Cristo dá esse tom de alerta aos discípulos, que eles ficassem atentos, de forma que eles não fossem enganados. Então, o sermão é uma prevenção de Cristo contra os enganadores que se infiltrariam e tentariam enganar e enredar o seu próprio povo, trazendo uma falsa esperança escatológica, trazendo uma mensagem que não vem de Deus, de vários sinais que não estão na Escritura, as pessoas não fossem enganadas. Por exemplo, não sei, mais ou menos na década de 90, início dos anos 2000, teve um profeta, não sei se pode falar assim, chamado Samuel Doctorian. Vocês já ouviram falar desse nome na época? Essas profecias dele? Das visões que ele teve? Ou é desconhecido para vocês? Como era o nome dele? Samuel Doctorian. Deixa eu ver se... Não, né? Pois não. Ele teve, segundo ele, numa visita à ilha de Patmos também, teve várias visões de vários eventos catastróficos que iam acontecer naqueles próximos anos. E aí essas profecias deles foram espalhadas, eu recebi isso na internet, 20 anos atrás, sim, não é quase nada. Mesmo assim eu recebi. E muitas pessoas ficaram assim, em estados assim, quase desesperadas, preocupadas, sabendo, assim, tentando contar os meses até a profecia dele se cumprir, sendo que vários daqueles sinais de que ele falava não estavam na Escritura. Então, a advertência de Cristo é contra realmente esse tipo de enganação a que o seu povo estaria suscetível. A minha pergunta a vocês é, qual é o tipo de mais comum, talvez, as formas mais atuais de engano do povo em relação a essa vinda de Cristo? O que vocês acham que mais as pessoas são enganadas ou se veem enganadas hoje em dia? O que para vocês hoje seriam, tipo assim, colocar no topo da lista? Quais são as mentiras, as farsas mais comuns a respeito da volta de Cristo, a respeito da vinda dele, que a gente vê no meio evangélico hoje? O que vocês diriam? Flávio está falando? Cadê Flávio? Deixa eu... Flávio? Flávio? Estou tentando te... Oi. Não, Oi. eu desliguei o microfone, desculpa. Ah, não. Achei que você queria falar. Quero não, desculpa. A gente vai aprendendo a mexer nisso aqui. A Daniela está pedindo para entrar de novo. Então, o que a gente percebe? Primeiro, algo muito comum contado no meio evangélico,
de uma vinda secreta de Cristo, de cristãos que vão ficar, que vão subir, e um monte de gente que vai ficar. E aí, por isso que eu já vi em carros assim, se esse carro ficar desgovernado, alguma coisa nesse sentido, em músicas e músicas sobre isso. Uma segunda coisa que é muito dita é que as pessoas têm a ideia de que Deus ainda tem um plano, isso é muito debatido, mas de que Deus ainda tem um plano separado para os judeus, só para os judeus. É claro que você vai dar pano para manga, não vou entrar todo o mérito aqui, mas é algo muito corrente, pelo menos eu ouvi muito isso quando eu era adolescente, fotos do céu de Jerusalém, botados, falando que era anjo, ou seja, por que Deus ele colocaria anjos a mais sobre Jerusalém do que sobre Goiânia? Eu acho que faria mais sentido ele preservar a terra do Piquet do que Jerusalém, mas enfim, para alguns Jerusalém estava no topo do mundo. Então, o sermão escatológico ele é um ensino de Cristo para imunizar os seus discípulos para que não fossem enganados. Porque falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres continuamente se infiltraram na igreja e trazendo uma mensagem que não era apenas perigosa do ponto de vista escatológico ou teológico, mas do ponto de vista moral, ético e prático. Por isso, Cristo, ele faz questão de falar esse último sermão. Se vocês pegarem do Evangelho de Mateus, que tem 5 sermões, esse é o último sermão que Cristo prega ou fala aos discípulos. Então, nesse último sermão, que é o sermão escatológico, Cristo faz questão de dar ênfase a que os seus discípulos não caíssem em engano, que eles não fossem levados pelo erro. Então, o que a gente vai ver a partir dessa série de devocionais nos próximos estudos é como Cristo explicando quando essas coisas vão acontecer e como elas devem acontecer para que seus discípulos fossem instruídos, para que essa esperança escatológica, essa esperança a respeito dos eventos futuros dos seus discípulos pudesse, de alguma maneira, imunizá-los contra as mentiras, contra os falsários, contra as pessoas mal intencionadas que se infiltrariam no meio da igreja. Então, a gente percebe que a escatologia, ou a esperança futura bíblica, ela não é apenas uma mera curiosidade, não é um mero intelectualismo evangélico. Pelo contrário, é um propósito de tratar a vida do povo de Deus de forma que este não se veja vacinado contra falsos profetas, contra enganadores. Por isso, Cristo alerta contra falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos, para que essas pessoas realmente pudessem, prevenidas disso, se atentarem e não confiassem nessas pessoas. Então, a gente percebe que o mesmo sermão escatológico, que tem muitas coisas interessantes, muitos textos, inclusive, complexos, mas no final é um propósito pastoral que Cristo quer com a sua igreja, que o seu povo tenha uma esperança escatológica saudável. E tendo essa esperança escatológica saudável, o povo não vai ser levado pela mentira. Então, a gente percebe que essa intenção primária de Cristo, no verso 4, ele já abre com essa advertência: vede que não sejais enganados. Por último, voltando aqui no texto, Mateus... Pastor, só Sim, uma observação, posso fazer? claro, óbvio. Você estava falando dessa forma de ensino que engana muitos cristãos de como crer corretamente, teologicamente, escatologicamente, biblicamente falando, na volta de Cristo. Já houve dois pequenos e um grande apocalipse desde o início da história até os nossos dias. O grande eu classificaria como o dilúvio, né? Que foi uma forma de apocalipse que acabou com toda a humanidade e sobreviveu apenas Noé com sua família. Depois nós temos um apocalipse nacional que foi no Egito, com as 10 pragas, causando um caos social, um caos financeiro, né? Para a libertação do povo do Egito ali. E depois nós tivemos um pequeno apocalipse, um apocalipse local, que foram em 2 cidades, Sodoma e Gomorra, promovendo ali a justiça de Deus.
E a gente percebe que esses três apocalipses do Antigo Testamento, eles foram diretos e objetivos. Foram ensinados e pregados de forma simples, o juízo de Deus que viria. E como você leu aí em Mateus 24, esse apocalipse final, essa grande tribulação, esse fim que está por vir, ele também deve ser entendido de uma forma simples, sem colocar um tabuleiro de xadrez, ou esse pré-milenismo, como eles pregam, como eles ensinam, tem muito a ver com a forma de eleição americana. Ninguém entende aquilo lá, entendeu? Aqueles distritos, né? Ó, Você vai entender a eleição americana, você não consegue. Então, tem muita coisa, muito quebra-cabeça. É uma coisa que dificulta qualquer cristão a crer na volta de Cristo. o Oswaldo, eu mandei algumas semanas para trás aqueles gráficos sobre o milênio, eu mandei também o gráfico dispensacionalista. Oh, aquilo é uma loucura. Se eu colocar aqui, eu vou até colocar aqui na internet, tem no Google, programa dispensacionalista. É muito complexo. É tanta coisa que a gente, na verdade, fica assim mais com... Parece, a impressão que eu tenho, que aqui, só para vocês verem, deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela, para vocês entenderem um pouco o que eu quero dizer. Vejam, por exemplo, esse gráfico aqui. Quer ver? Olha esse gráfico aqui. É muito, é um negócio assim, muito difícil. Então, o evangelho, ele é algo mais simples. Se você pegar esse aqui também, ó, é muito complexo. Esse aqui, assim, é um negócio que mais confunde a igreja do que ajuda a igreja. Então, o ponto, deixa eu voltar aqui, o ponto é que Cristo, ele está ensinando algo que é de uma simplicidade, mas também de um alerta, para que os seus discípulos não se deixassem levar exatamente por essas muitas teorias, essas mirabolações, essas maquinações humanas, e que mais confundem do que ajudam. E Cristo quer que seus discípulos tenham a certeza de que tudo isso que vai acontecer é uma coisa que os discípulos têm que estar alertas, mas que eles têm que estar alertas aos sinais do que Cristo está deixando, do programa que ele está deixando, e não que depois viria para frente. Então, é só para explicar que é disso que se trata de Sermão Escatológico. A gente vai conversar sobre o que significa essas guerras, terremotos, a lua e o sol escurecerem. O que significa isso? Vai acontecer literalmente ou é figurativo? Eu acho que um dos estudos mais difíceis nesse sermão é sobre o abominável da desolação. Não é fácil entender o que isso quer dizer com isso, mas, de qualquer maneira, no caso, eu concordo com você. É pela simplicidade. João Calvino sempre falava, ele ensinava uma coisa muito interessante. A gente não pode ir além da Escritura, não podemos ficar aquém da Escritura, ou seja, a gente não pode acrescentar a ela coisas da nossa própria maquinação, da nossa própria mente, mas também nós não podemos ficar abaixo dela no sentido assim, de limitar o conteúdo bíblico. Então, acho que por isso que a gente sempre tem que preferir, às vezes, a simplicidade do que, às vezes, a complexidade que confunde. E isso vai ser fundamental também para entender esse sermão. Queridos, eu agradecer a participação de todos. A gente está chegando já ao final aqui do tempo que tem aqui do meeting, do Zoom. A gente vai fazer essa série de devocionais sobre... Acho que é importante que a gente acompanhe. E vai ser muito interessante para a gente ver como é que Cristo está aqui instruindo seus discípulos sobre a escatologia bíblica que traz esperança, traz conforto e segurança. Tá bom? Obrigado a participação de todos, só com áudio, com vídeo aqui. E Deus abençoe. Eu vou encerrar aqui. Eu acho que aí eu vou deixar tudo isso que vai ficar gravado no canal do YouTube da igreja. Eu vou fazer só a configuração, eu vou colocar lá, para quem não pôde assistir, participar do devocional, possa participar depois, tá bom? Assim que tiver, eu mando o link lá no grupo da igreja, que aí fica mais fácil para todo mundo também poder depois assistir. Obrigado pela participação de todos, tá? Vamos lá. Deus abençoe a todos. Até amanhã, 7 horas. Boa noite.
Boa noite. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Dica, Oi. amanhã você traz a batuta, viu? Olha, ela sempre está por perto, não tenha dúvida, tá? Pode fazer um solo também, não tem problema, a gente canta. Beleza. Combina. Pastor, Grande abraço. Tá, gente, Deus abençoe. Até mais. Oi. antes de você encerrar rapidinho, eu recebi em meio à live, eu não sei se o senhor conhece, mas faleceu agora há pouco de infarto fulminante um professor da PMT, ele foi professor do IBEL também, o JJ, José João, a gente chamava de JJ, professor José João, ele veio a falecer, deixou a esposa, o Eli, né, filhos, os filhos já são maiores, mas se vocês puderem lembrar de orar por ele, pela Vamos família orar por dele. isso agora. Podemos orar então? Lembra de orar Faleceu de por Aquino. infarto fulminante. Aí a sala tá toda agitada, comecei a receber vídeo, áudio, não sei o que, travou tudo, eu tive que retornar. Mas lembrar Vamos de orar. Vamos orar. Senhor, nós pedimos, Pai, pela vida da família do José João. Aprove ao Senhor chamá-lo hoje para a glória celestial. O que te pedimos, ó Deus, que tu dispenses sobre a família, Pai, todo o cuidado necessário para o bem deles. Te pedimos também, ó Deus, pelo nosso irmão Carlos Aquino, que só possa trazer a recuperação à saúde dele, da UTI, do grave no qual ele se encontra. Te pedimos também pela Nilma, esposa do pastor Paulo César, te agradecemos pela melhora progressiva dela e te pedimos, ó Pai, que essa melhora seja completa. Abençoe, Deus, esses pedidos que nós colocamos na tua presença. É um período muito difícil para o país, para a sociedade, para a igreja, especialmente, Deus, morte, um luto num período como esse, em que as pessoas mal podem ir sequer ao velório. Abençoe a família do reverendo José João, seus filhos, esposa, todos, Deus, sejam alcançados e abraçados por ti. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Obrigado, Dani, por compartilhar, tá? Queridos, Deus abençoe muito vocês. A gente Amém. aqui.